segundo vídeo, que nós vamos falar dos outros 5 pontos muito importantes, que é o passo a passo da sobrancelha, que é o começo, meio e fim. Dentro desses 5 passos, você tem que entender que há uma lógica de por que começar dessa forma. Então, qual que seria o primeiro passo? Todo design de sobrancelha, independente do rosto, você vai fazer a parte inferior. Você vai fazer a parte inferior, tanto da sobrancelha direita quanto da esquerda, quanto da direita quanto da esquerda. Certo? Quando você trabalha com a mão direita, você deve começar do cliente do seu lado esquerdo. Por quê? Porque é o lado que você tem o poder mais de desenvolver o desenho. Então eu trabalho com a mão direita, eu sempre começo fazendo esse lado, depois esse lado, depois esse lado, sempre esse lado, depois esse lado. Então, passo número 1, a parte inferior. Passo número 2, que é a parte de criação, o número 1. Então eu não crio na parte superior, eu crio na parte inferior. Então, número 1, parte inferior, que é onde eu vou criar o desenho. Número 2, parte superior, que eu vou fazer a limpeza. Ou seja, eu não vou descer, eu só vou limpar. Eu só vou definir o que eu fiz na parte inferior. Então, número 2, parte superior. Número 3, vou trabalhar os cantos internos, ou seja, limpar os cantos internos. Parte número 4, eu vou trabalhar os cantos externos, definir os cantos internos, ou seja, externos. Quando eu defino os cantos externos, eu já criei o desenho mais ou menos. Então, recapitulando, número 1, parte inferior, número 2, parte superior, número 3, cantos internos, número 4, cantos externos e número 5, eu vou trabalhar o volume, ou seja, eu vou pentear ela para cima, vou pentear para baixo e vou cortar. Eu penteio para cima, aparece? Eu corto. Eu penteio para baixo, aparece? Eu corto. Então, são 5 pontos para você fazer uma sobrancelha legal, ou seja, os 5 passo a passo. Lembrando que não só esses 5 é importante, mas existe uma coisa muito importante. Toda vez que eu for fazer uma sobrancelha, às vezes aquela sobrancelha eu preciso adicionar e remover. Ou seja, eu preciso colocar uma textura que às vezes tem falhas e eu preciso tirar excesso para criar o desenho. Então o que eu faço primeiro, Alex? Antes de remover, eu adiciono. Aqui essa boneca aqui, essa manequim, ela está faltando. Se fosse uma cliente, antes de criar o desenho, eu ia adicionar, eu ia preencher. Então primeiro você adiciona para depois você remover. Primeiro você cria excessos para depois você remover. Por que as pessoas zoam a sobrancelha das pessoas? Falem aí fora do padrão. Porque elas não têm essa percepção de que eu preciso criar um excesso para depois eu remover e ficar o desenho. A pessoa chega tirando. Então tem parte que a pessoa já tem pouco, ela começa tirando da outra parte e aí vai tirar tudo. Então, para criar um desenho, eu olho para a textura, adiciono o que falta, crio um excesso. Criando o excesso, eu vou tirar aquele excesso, aí vai ficar o desenho. Entenderam, gente, o que eu quis dizer? Então não comece fazendo uma sobrancelha tirando, comece fazendo uma sobrancelha preenchendo. No caso dela, preencheria aqui. Muita gente já tirou muito aqui. Você tem que preencher com a sombra, com o lápis. Muita gente falta no início. Você preenche com a sombra, com o lápis. Depois que você preencheu, aí sim, agora você vai mentalizar o desenho e vai tirar o excesso. Entenderam? Então, não esqueça o passo a passo, que é 1, 2, 3 interno, 4 externo e 5º volume. Mas antes disso, eu preencho e depois removo. Obrigado, gente.